Numa era avançada da vida de Davi, o rei que reinou com justiça e sabedoria em Israel, o seu coração encontrou conforto ao contemplar a beleza de uma virgem pura. Esta donzela, que se destacava entre todas as jovens do reino, era conhecida como Abisag. Contudo, uma aura de mistério envolvia a relação entre Davi e Abisag, pois as Sagradas Escrituras nos informam que eles não compartilharam intimidades carnais. Após o falecimento de Davi, Abisag se viu envolvida em uma trama que culminou na decisão de Salomão de eliminar Adonias, seu meio-irmão, que ansiava desposar a jovem donzela. Este acontecimento tem gerado debates entre os sábios, que buscam desvendar o verdadeiro papel desempenhado por Abisag ao lado de Davi. Seria ela uma espécie de enfermeira zelosa, incumbida de cuidar do rei na sua fragilidade? Ou seria talvez uma concubina ou esposa secundária que de alguma forma manteve sua pureza perante o rei? Além disso, Abisag é a mulher que atraiu o coração de Salomão, como é mencionado no livro do Cântico dos Cânticos, levando o herdeiro do trono de Davi a renegar o desejo de seu meio-irmão por ela. Eis o tema que agora abordaremos com detalhes. Acompanhe este relato até o final e compreenderás o que as Escrituras revelam sobre Abisag. Apesar de ter sido a jovem sunamita escolhida para cuidar do rei Davi em sua velhice, a história de Abisag encontra-se registrada nos primeiros capítulos do primeiro livro dos Reis, no Antigo Testamento. Quanto ao significado do nome Abisag, ele permanece envolto em mistério, mas alguns estudiosos aventuram que ele possa significar "meu pai é um peregrino". A Bíblia, embora parcimoniosa em detalhes sobre Abisag, a apresenta no contexto da morte de Adonias, um dos filhos do rei Davi. Abisag é descrita como uma jovem virgem da cidade de Sunem, situada a cerca de 26 quilômetros a sudoeste do Mar da Galileia, próxima ao Monte Tabor, no território da tribo de Issacar. Alguns comentaristas, baseados na possível troca das letras L e N em antigos manuscritos, conjecturam que os termos sunamita e sulamita possam ser equivalentes no texto bíblico, referindo-se ambos a uma mulher de Sunem. Num passado distante, essa questão já suscitava debates, e talvez continue a fazê-lo até os dias de hoje. Isso se deve ao fato de que, com base na possibilidade de que sunamita e sulamita fossem equivalentes, alguns estudiosos aventaram a ideia de que Abisag poderia ser a mulher de rara beleza poeticamente mencionada no livro dos Cantares de Salomão. Contudo, tal conjectura carece de evidências sólidas, sendo considerada improvável pela maioria dos intérpretes. Desse modo, a sugestão de que o rei Salomão nutriu por Abisag um afeto que ultrapassava a amizade e que ela teria sido a esposa anônima e enigmática mencionada nas Escrituras é pura especulação. Voltemos ao que as Escrituras claramente relatam. Abisag era de grande beleza. A Bíblia nos conta que nos últimos dias do rei Davi, ele enfrentava dificuldades insuperáveis para manter-se aquecido, apesar de seus servos cobrirem-no com muitas vestes. Diante dessa situação, enviaram mensageiros por todo o reino de Israel em busca de uma jovem donzela que pudesse cuidar de Davi e aquecê-lo em seus braços. A escolhida que atendeu ao chamado foi a mesma donzela que serviria ao rei Davi e que estava presente quando Batseba, a rainha-mãe, lembrou-o do juramento de que Salomão seria seu legítimo sucessor no trono de Israel. Mais tarde, a Bíblia nos relata que após a morte de Davi, Adonias, também filho do rei, dirigiu-se a Batseba, pedindo sua intercessão junto a Salomão para que lhe fosse concedida a mão de Abisag em casamento. Esse pedido gerou tumulto, uma vez que, pouco antes, uma grande conspiração havia sido tramada para elevar Adonias ao trono. No entanto, quando Salomão assumiu oficialmente o reinado, Adonias implorou por sua vida, e o rei permitiu que seu meio-irmão continuasse a viver.
Entretanto, posteriormente, Adonias requereu que lhe fosse concedida a mão de Abisag. Evidentemente, Salomão interpretou tal solicitação como uma artimanha para usurpar o trono de Israel. Naqueles tempos, na região do antigo Oriente Próximo, desposar uma mulher que tivesse servido a um rei era considerado uma reivindicação ao trono. Salomão percebeu de maneira inequívoca que Adonias desafiava sua autoridade real, almejando tomar Abisag como esposa. Foi, portanto, ordenada imediatamente a execução de Adonias, como registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Diante desse cenário, emerge a indagação inevitável. Abisag foi ou não a mulher do rei Davi? De fato, os estudiosos debatem o papel real de Abisag ao lado de Davi. Uns argumentam que ela era uma concubina ou esposa de Davi, enquanto outros sustentam que era meramente uma cuidadora ou enfermeira encarregada de assistir o rei em seus últimos dias. A Bíblia destaca que o rei Davi não a conheceu, indicando que ele não manteve relações íntimas com ela. Tal informação pode favorecer a tese de que Abisag não se tornou efetivamente esposa de Davi, tornando assim a ideia de que ela tenha sido sua esposa uma questão em aberto. No entanto, a associação de Abisag à morte de Adonias sugere que, pelo menos perante o reino de Israel, ela era considerada a esposa ou concubina de Davi, mesmo que não tenha havido relações íntimas entre eles. Eis que esta conclusão parece ser da mais alta coerência, pois quando Batseba, com suas palavras graciosas, dirigiu-se a Salomão, relatando o desejo de Adonias de unir-se em matrimônio com Abisag, a resposta que saiu dos lábios sábios de Salomão, a sua genitora, foi a seguinte: por que tu, ó mãe, rogas por uma aliança com a donzela sunamita para Adonias? Pois saibas que ele ousa pleitear não apenas o amor dela, mas também clama pelo trono que é meu por direito. Pois o Senhor Deus, ao qual jurei como meu pai Davi o fez, que o reino de Israel seria meu legado, foi testemunha de minhas palavras. E se não for verdade o que declaro, que Deus me faça sofrer a mesma sorte de que fala Adonias, que ousa proferir tais palavras contra minha vida. Pois juro pela vida do Senhor, que me estabeleceu como governante de Israel, que meu domínio perdurará e minha casa será construída como prometido. Mas saiba, ó minha mãe, que hoje Adonias encontrará o seu fim. Pois Adonias, ao fazer tal pedido, despertou nos olhos de Salomão o temor de que este ato não era apenas uma mera união matrimonial, mas uma afronta direta à sua autoridade sobre o trono de Israel. Pois naqueles tempos antigos, quando um homem tomava como esposa uma mulher que estivera próxima ao rei, isso frequentemente era visto como uma pretensão ao trono. Na revolta liderada por Absalão, por exemplo, é registrado na Escritura que ele se deitou com as concubinas de Davi diante de todo o povo de Israel, demonstrando de forma inegável seu desejo de reivindicação ao trono de Jerusalém. Assim, a compreensão de Salomão era de que o pedido de Adonias era uma conspiração oculta contra seu governo, pois permitir o casamento entre Adonias e Abisag seria, na sua visão, entregar sua autoridade para os opositores que almejavam seu reinado. É pouco provável que Salomão teria reagido dessa maneira se Abisag tivesse sido simplesmente uma enfermeira ou uma cuidadora de seu pai. Considerando todas estas ponderações, os eruditos concordam que Abisag, de fato, desfrutou de um status especial como concubina de Davi perante o reino de Israel, embora jamais tenha mantido relações íntimas com o rei. Manifeste se já tinha conhecimento desta história de Abisag na Sagrada Escritura, e não se esqueça de subscrever-se a este canal a fim de não perder os futuros ensinamentos. Se desejas adentrar nas profundezas do conhecimento bíblico, continue conosco e assista esse vídeo que aparece na tela, que temos mais uma mensagem bíblica para você. Fique com Deus e até o próximo vídeo.